Irmãos, ontem por algum motivo a gente não conseguiu gravar a mensagem. Liguei o dispositivo e por algum problema não foi gravado. E por esse motivo algumas pessoas ficam me perguntando por que eu não postei a pregação de domingo, do dia 8 do mês de março, Dia da Mulher, dia que foi comemorado o Dia da Mulher, o Dia das Mulheres. Então hoje eu quero estar refazendo a mensagem pela graça de Deus e poder estar compartilhando com os irmãos que estão me perguntando no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Nova Aliança de Fortaleza. O tema que eu estive trabalhando ontem foi lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e Gênesis 2, verso 18. A dignidade e o propósito da mulher na criação de Deus. Num vasto cenário da criação, onde galáxias são moldadas pela palavra, oceanos são delimitados pelo comando divino, há um momento de pausa sagrada que redefine toda a existência humana, a formação da mulher. E hoje, ao abrirmos as escrituras no livro de Gênesis, não estamos apenas olhando para o passado remoto da humanidade, mas estamos descobrindo a nossa identidade fundamental. Observe comigo Gênesis capítulo 1, verso 27, nos diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E em Gênesis 2, no verso 18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia. Abençoa também, ó Deus, todos os irmãos, amigos que vai estar nos escutando através desse vídeo. Que a tua palavra, ó Deus, possa chegar a pessoas sedentas e entender, ó Deus, a tua graça e a tua bondade na criação da mulher. É o que eu te peço, ó Deus amado, e já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Desde já eu quero estar dando os parabéns a todas as mulheres nesse dia que se é comemorado o Dia das Mulheres. Hoje, exatamente, é dia 9, uma segunda-feira. O Dia da Mulher, muitas vezes, é celebrado com flores, gentilezas, chocolates, um café da manhã, e tudo isso é louvável. Mas, como cristão e estudiosos das Escrituras, precisamos ir além da superfície, precisamos ir além, precisamos mergulhar no decreto da criação de Deus. O texto de Gênesis, capítulo 1, verso 27, capítulo 2, verso 18, não trata apenas de biologia ou de papéis sociais, trata da essência da imagem de Deus e da necessidade ortológica da parceria humana. Vivemos um mundo que oscila entre dois extremos muito perigosos: a desvalorização da mulher através do machismo opressor e a descaracterização da feminilidade através da ideologia que nega o desígnio de Deus para as mulheres.
o design de Deus para as mulheres. No entanto, o relato de Gênesis nos oferece uma via cruz de dignidade. Veremos hoje que a mulher, ela não foi um plano B de Deus, nem um apêndice da criação, mas o coroamento de um projeto divino que visava refletir a plenitude da glória de Deus na terra. O texto de Gênesis, no verso 27 do capítulo 1, é uma das declarações mais revolucionárias de toda a literatura antiga. Enquanto as culturas circunvizinhas de Israel, como os babilônicos, os egípcios, via apenas um rei ou faraó como a imagem da divindade, a Bíblia afirma que toda a humanidade, em sua distinção de gênero, carrega esse selo real. O hebraico, ele utiliza a palavra Tesla para a imagem, demuts para a semelhança. Tesla refere-se a uma representação concreta, como uma estátua que um rei colocava em terras distantes para marcar a sua autoridade, para marcar a sua imponência. Quando Deus criou a mulher, ele está colocando no mundo uma representante oficial de sua glória. A imagem da mulher não é menos imagem de Deus do que o homem. A mulher, ela não possui menos imagem de Deus do que o homem. A estrutura do versículo 27 é um paralelismo poético que enfatiza a igualdade teológica. Homem e mulher os criou, como diz em Gênesis no verso 27. E isso significa que a natureza divina, seus atributos comunicáveis, como amor, justiça, sabedoria, criatividade, é refletida de forma plena, tanto no homem quanto na mulher. Como estudiosos, observamos que a criação do ser humano é apresentada como o ápice do sexto dia. A diferenciação sexual não é uma hierarquia de valor. A diferença não nos mostra que o homem é melhor ou mais valoroso diante de Deus do que a mulher, mas uma diversidade de manifestação, da manifestação de Deus. A mulher traz para a criação nuances do caráter de Deus, que o homem sozinho não poderia representar de forma completa. O homem sozinho não poderia mostrar o imenso amor de Deus. Quando olhamos para a história da igreja e da sociedade, percebemos que qualquer sistema que subestime a capacidade intelectual, espiritual ou moral da mulher está desacordando com a palavra de Deus, está desacordando com Gênesis capítulo 1, verso 27. A dignidade da mulher é intrínseca. Ela não precisa de validação social, pois a sua validação foi selada na oficina do Criador. Ela é portadora da dignidade eterna. Ela não precisa de aprovação
humana, mas sim da aprovação de Deus para a sua vida. No texto do Novo Testamento, essa verdade é reafirmada por Paulo em Gálatas 3, verso 28. Mas a sua raiz está aqui, no selo fértil do Éden. Acompanhem comigo, meus amados ouvintes, aqui em Gálatas 3. Em Gálatas 3, verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Não há diferença, não há maior ou menor, todos somos um em Cristo. Precisamos entender que a mulher é co-herdeira da autoridade sobre a terra. O mandado cultural de crescer e multiplicar, sujeitar a terra, foi dada a ambos. Não teve diferença. A mulher é corregente. Ela não foi criada para ser uma espectadora da história, mas uma protagonista do reino de Deus. Portanto, ao celebrarmos o Dia da Mulher, celebramos a manifestação da glória de Deus através da vida feminina, reconhecendo que sem ela a revelação do que significa ser humano seria incompleta, fragmentada. Irmãos, é só pararmos para pensar. Hoje existe, claro e evidente, pela graça de Deus, o pastor Adriano, porque uma mulher me deu a luz, a dona Ana, me trouxe a vida ao mundo através da graça de Deus. É necessário que a igreja se levante para proteger essa imagem, combatendo a violência, o desrespeito, o silenciamento que muitas vezes tenta apagar o brilho, a imagem, o Tesla divino da face de cada mulher. E com esse pensamento eu quero estar trabalhando um ponto nesse momento aqui, trazendo uma exaltação à imagem de Deus vista na mulher. A mulher como a imagem de Deus. A mulher como aquela que reflete a graça de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2, é a base de nossa compreensão sobre a mulher. E deve começar no fundamento teológico da criação. No relato aqui, nos diz assim, a Nova Almeida atualizada: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui a igualdade ortológica é estabelecida de forma absoluta. Ambos compartilham a mesma essência divina, a mesma responsabilidade de domínio sobre a terra, a mesma capacidade de relacionamento com o Criador. A mesma, não tem diferença alguma. O texto base aqui nos deixa bem claro. Acompanhe aí na sua Bíblia.
não nos deixa dúvida sobre isso, não nos põe dúvida alguma. Essa palavra ortológica, para quem não tem tanta familiaridade, refere-se à parte da filosofia que estuda a natureza da existência, a realidade, o ser, o logos de Deus, a verdadeira investigação sobre o que existe e o que é real. Então aqui ambos compartilham a mesma essência divina, a mesma responsabilidade de domínio sobre a terra, a mesma capacidade de relacionamento com o Criador. Contudo, em Gênesis 2:18, encontramos um termo que tem sido fragmentado e mal compreendido, traduzido como auxiliadora, que lhe seja idônea. Como estudei as línguas originais, quando eu estudei, eu pude perceber e observar que a palavra hebraica é zé, que significa auxiliadora. Nunca ela é colocada como inferioridade ou como diminuindo a mulher. De fato, na grande maioria das vezes em que Ezé aparece no Antigo Testamento, ela se refere ao próprio Deus, como no Salmo 121, verso 1 e 2, acompanhem comigo aí na sua Bíblia, que nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse socorro é Zé. De onde me virá o meu auxílio? O meu socorro, o meu auxílio é Zé, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui o meu socorro e o meu auxílio vem do Senhor. Portanto, a mulher não é uma assistente de segunda classe, mas o socorro ou a força que completa o que falta no homem. Ontem à noite, infelizmente, não foi gravado, mas eu até usei como exemplo a minha esposa, a Diene. Ela é o meu socorro, é a minha força, é a pessoa que Deus colocou para me mostrar quando eu estou errado, é a pessoa que Deus colocou para elogiar quando eu estou certo, quando eu acerto. E hoje você já elogiou a sua esposa, hoje você já falou o quanto ela é importante para você, mas não deixe para fazer isso só porque é Dia das Mulheres. Não deixe para fazer isso. Lá em Provérbios 31, o texto nos ensina a elogiar. Acompanhe comigo, Provérbios 31. No verso 29 de Provérbios 31. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Aqui é um elogio que a palavra do Senhor está nos ensinando. Muitas mulheres fazem uma comida maravilhosa, mas ninguém faz um arroz melhor do que o da minha esposa. Ninguém me acorda pela manhã levando o meu café
todas as manhãs, toda manhã, todos os dias, pela manhã ela leva o meu café. Ninguém faz isso, só ela. Sem a mulher, o homem estava incompleto para cumprir a missão divina. A expressão kenogdo sugere que alguém que está frente a frente, em um espelho, uma igual. Não é alguém que está atrás ou do lado, é alguém que está frente a frente. A teologia da criação nos ensina que a mulher traz características do caráter de Deus, que o homem sozinho não poderia expressar plenamente. A sensibilidade, a intuição, a capacidade de nutrir a vida, a sabedoria prática da mulher são reflexo da própria natureza de Deus. Ao longo do século, o pecado distorceu essa relação, introduzindo o domínio opressor, a opressão, mas no plano original de Deus, na restauração em Cristo Jesus, a mulher será resgatada para a sua posição de honra. Enquanto isso não acontece, eu e você, como maridos crentes em Cristo Jesus, temos que colocar as nossas esposas nessa posição, as mulheres nessa posição de respeito, nessa posição que o Senhor a fez. Então não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Ela é a coroa da criação. É o último ato criativo de Deus antes de seu descanso sabático. Quando olhamos para a mulher, devemos ver não apenas uma função social, mas uma dignidade intrínseca que exige respeito e reverência. Uma dignidade intrínseca do âmago. A mulher cristã deve entender que a sua identidade não é definida pelo que a cultura diz, pelo que uma sociedade corrupta passa, pelo um preconceito, mas pelo que o Criador declarou no princípio. Ela é a parceira necessária para que o reino de Deus se manifeste na terra, através da vida do homem. Esta ajuda é uma aliança de força que o Senhor fez para auxiliar o homem, para ajudar, para ser o socorro. Onde a mulher se levanta como uma sentinela de guarda da sabedoria no lar, na igreja, na sociedade. E ignorar essa verdade é empobrecer a própria revelação de Deus ao mundo. É empobrecer a sabedoria que Deus tem colocado em nossa vida. É empobrecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, através da criação. É empobrecer. A dignidade feminina, portanto, é uma questão de fidelidade doutrinária. Negar a igualdade de valor entre o homem e a mulher é negar a própria imagem de Deus, o Tesla de Deus, gravado em cada ser humano.
Por isso a igreja deve ser o lugar onde essa dignidade é mais visível. Por isso que a sua casa deve manter essa dignidade, colocando a mulher onde ela merece estar. Onde a mulher é encorajada a florescer em todos os seus dons, sabendo que foi planejada com precisão e amor pelo Pai Celestial, como forma de aplicação para esse estudo sobre a mulher e sobre a criação da mulher. Eu quero estar trabalhando o coroamento da criação, a harmonia e a diferenciação. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, e o sexto dia. Para encerrarmos a nossa análise expositiva, precisamos observar o movimento progressivo da criação. Se você observar a ordem narrativa de Gênesis, primeiro, verá que Deus vai do simples ao complexo. A criação da mulher é o último ato criativo mencionado antes do descanso sabático de Deus, em um sentido teológico profundo. A mulher é o coroamento da criação, é o selo que fechou toda a criação. Foi o selo de Deus, e ela traz um toque final de beleza e complexidade ao universo. Só depois que a mulher é criada é que o veredito divino muda. O Senhor criou todas as coisas e disse que estava bom. Apenas bom. É aquele carpinteiro que fez uma bela porta e olhou e disse: ela está boa. Mas quando ele finalizou com um verniz que fez ela brilhar, com uma drobadiça que fez ela encaixar, fechar, aí ele olhou e disse: agora está muito bom. Quando Deus fez tudo, ele disse que estava bom. Isso para os homens. Quando ele fez o homem, quando ele fez o pastor Adriano, ele disse simplesmente que estava bom. Mas quando ele fez a Diene, a minha esposa, quando ele fez a dona Ana, a minha mãe, quando ele fez a Iana, minha filha, ele disse que agora está muito bom, agora está perfeito. Isso nos ensina sobre a complementaridade entre homens e mulheres. Não são iguais em todos os aspectos biológicos e funcionais. Essa diferença não é um erro, mas uma característica deliberada do design divino. E isso ninguém muda. Por mais que hoje, devido ao pecado, à desobediência,
o homem tente se transformar em uma mulher, ele nunca vai ter a beleza, a sensibilidade, a delicadeza de uma mulher. E isso vice-versa. A harmonia do Éden dependia da distinção. A mulher não foi criada para ser o homem de segunda classe, mas para ser plenamente mulher, com todas as suas virtudes e dons e perspectivas da feminilidade bíblica, composta, feita por Deus e colocada na mulher. O pecado, infelizmente, entrou no mundo e distorceu essa harmonia, gerando dominação e conflito. Gerando dominação e conflito. Mas o plano original de Deus, que Cristo veio restaurar, e é o de uma parceria mútua, onde a dignidade é a base de todas as relações, onde o amor é a base de todas as relações. Quando olhamos para a mulher à luz de Gênesis, vimos que ela possui uma vocação sublime. Ela é a co-criadora com Deus no sentido de nutrir a vida. Só ela é capaz de nutrir a vida. Só a mulher. Não apenas biologicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Só ela que vai sentir verdadeiramente o amor de uma mãe. Só a mãe ela é capaz, só a mulher mãe é capaz de dar a vida por um filho. E isso não apenas biologicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Que tem muitas mães que adotaram seus filhos e ama como se fosse seu, biologicamente. A mulher tem a capacidade única de transformar ambientes, de harmonizar processos e de refletir a ternura de Deus, de uma maneira que ressoa na alma da humanidade. Ontem eu falei como exemplo que em uma confusão, em uma briga, a mulher ela consegue acalmar o homem, a situação. Muitas vezes o homem chega em casa zangado com seus boletos, com a sua dificuldade, com o trabalho, com as suas lutas. E a mulher ela consegue acalmar, mudar o ambiente. Só ela consegue. Lembre-se de quando apresentaram uma mulher adúltera ao Senhor, a Jesus, para ser apedrejada. O que foi que ele fez? Ele se abaixou ali, começou a riscar ali no chão e com muita calma perguntou: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele conseguiu acalmar a situação. Como pastor estudioso das Escrituras, afirmo que a teologia cristã deve ser a primeira a defender a liberdade e o desenvolvimento pleno das mulheres, pois foi Deus quem as colocou no topo da escala da criação. Foi Deus.
O respeito à mulher não é uma questão de ética social, é uma questão de obediência teológica. Quando honramos as mulheres, estamos honrando o veredito final de Deus sobre a sua própria obra. Estamos dizendo amém ao muito bom de Deus. Não podemos honrar a mulher, as mulheres, só porque é dia das mulheres. Não podemos honrar a nossa mulher, as nossas filhas, só porque é aniversário dela, ou porque foi uma comemoração de casamento. Não. Muitas vezes o preconceito começa dentro das nossas casas, no nosso lar. Quando achamos que o ofício de fazer algo no lar é obrigação só da mulher. E não é. Todo homem pode se levantar e preparar um almoço. Não vai sair bom ou gostoso do mesmo jeito. Pode lavar uma louça, varrer uma casa. Mas o preconceito começa dentro das nossas casas. Quando achamos que essa função é só das mulheres. Quantas mulheres não tem aí sofrendo a opressão de um marido violento, de um marido opressor? E muitas vezes, para cumprir a palavra de Deus, achamos que porque ela disse um sim no altar, não pode se separar. Quando é casada com um marido violento, com um marido que não foi escolhido por Deus, mas sim por decisão humana. E mesmo nós sabemos que tem uma ressalva do próprio Senhor. Então temos que ter muito cuidado com isso. O preconceito começa dentro dos nossos lares. Não deixe isso acontecer. Portanto, o que nós concluímos é que há um desafio para nós hoje, em um mundo que é tão fragmentado, é resgatar essa visão de harmonia. Homens devem aprender a valorizar o exército, a auxiliadora, a ajudadora, a força que Deus lhe deu, que Deus colocou ao seu lado, seja na família, no trabalho ou na igreja, que devemos valorizar. E mulheres devem se apropriar de sua identidade real, não se conformando com os padrões degradante deste mundo, mas vestindo-se da dignidade que a palavra do Senhor nos ensinou nesse momento. A mulher é o ápice da arquitetura divina, o último suspiro criativo de Deus antes de completar a sua obra pronta. Que possamos ver cada mulher hoje, não através das lentes do preconceito, mas através das lentes de Deus, como uma obra-prima de Deus e essencial para a nossa vida e para a fonte gloriosa de Deus em nossa vida. Hoje viajamos pelas raízes da existência humana e descobrimos que a mulher é portadora da imagem de Deus. Emagodei. E é o coroamento final de
toda a obra criativa de Deus. Vimos que a sua dignidade ortológica, sua força divina, a sua presença é indispensável para a plenitude da vida humana na Terra. Hoje nós vimos que a força que Deus colocou ao nosso lado é a mulher. Pois que nesse momento você possa refletir na palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado e Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra em minha vida. Na vida, ó Deus, das pessoas que vai estar ouvindo, assistindo esse vídeo. Cumpre, ó Deus, a tua vontade na vida de cada um. Abençoa, ó Deus, a Igreja Batista Nova Aliança. Abençoa cada mulher, ó Deus, cada família, cada serva tua, Pai amado. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, esteja sobre cada um, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando que nós temos cultos na quarta-feira, culto de doutrina, a partir das 19h30. E também temos escola bíblica dominical a partir das 9h, de 9 às 11h, onde estamos estudando o livro livro de Gálatas e Colossenses. E à noite o nosso culto de adoração, a partir das 6h30. Pois venha nos visitar aqui na Igreja Batista Nova Aliança, na Avenida J, número 220, quarta etapa do Conjunto Ceará, do lado da Escola Monte Sinai. Vai ser um prazer, eu, pastor Adriano, junto com a família